Eles chegam aos 80 anos como a cidade que escolheram para viver. Coincidências à parte, você vai saber como esses octogenários vieram parar aqui e ainda o que eles sonham para o futuro da cidade. Ele é português, nasceu na Vila de Mira. Aos 16 anos, veio com a família para o Brasil. A princípio, a cidade escolhida foi Jandaia do Sul. Não deu certo. Olha, eu nunca tinha ouvido falar em Londrina, de fato. Mas eu tinha um parente que morava por aqui perto, na região ali perto de Jandaia do Sul. Tinha um pequeno sítio ali, e lá em Londrina mesmo se falava que os meus primos, que seriam os filhos deles, até se contava lá uns casos, que eles se escondiam quando aparecia gente. Quer dizer, nos deu a ideia que seriam os índios. Mas não era bem assim. É claro, natural que eram caboclos, pouco habituados com a cidade, mas foi ali que viemos morar. Mas não deu certo porque não tinha lugar, espaço para a nossa família. Então nós se implantamos em Londrina. Em Londrina é que foi praticamente o nosso começo e o nosso ganha-pão. Desde os primeiros dias todo mundo chegou trabalhando. Em um ano, ou 2 ou 3 no máximo já tínhamos uma casa própria, entendendo? E pronto, e daí para frente cada um seguiu o seu rumo. Como já tinha trabalhado em confecções em Portugal, essa foi a área escolhida para atuar no começo como funcionário. Eu já tinha trabalhado lá em Portugal numa fábrica chamada Fábrica de Malhas Mirex, porque o nome vem da minha terra, que é Mira. Mira, o sufixo ex, que é têxtil da Mirex, entendendo? Daí o nome, e eu quando cheguei aqui, assim que pude, primeiro eu tive que ganhar um dinheiro, trabalhei de funcionário há uns 10 anos, assim que pude montei também a fábrica de malhas Mirex. Com a empresa pronta para abrir, vieram algumas curiosidades, hoje motivo de risada. Nós então montamos a loja em 59, ali quase esquina, Minas Gerais, quase esquina com Sergipe. Não era bem na esquina, quase esquina. E montamos a loja, fomos lá na véspera, preparamos tudo. Isso foi no domingo, na segunda-feira, que era de primeiro sempre é feriado, até hoje. No dia 2 fomos para abrir a loja. Quando chegamos lá já tinha uma surpresa. A loja já estava aberta. Os ladrões já tinham invadido lá e já tinham acabado com o nosso estoque, que era pouco. Devido à falta de dinheiro e o começo, só mesmo a gente tem uma certa coragem para continuar. Sacudimos a poeira e continuamos. Mas houve esse pitoresco ser roubado antes de começar a trabalhar. Atualmente fica difícil imaginar, mas a terra vermelha, típica da cidade, foi motivo de muita reclamação. Reclamava mesmo, coitada, ela vivia limpando a casa e a casa continuava suja, tá entendendo? Ela era muito curiosa, daquelas que tudo limpinho, como quase todas as mulheres, e ela tinha que pôr que tinha um nome lá, enrolava lá umas malhas, uns restos de pano velho e punha na porta para não entrar o pó, porque o pó geralmente entra por baixo da porta, aquela história toda. E ela fazia isso. De fato era uma sujeira, porque as ruas de Londrina naquela época não eram asfaltadas, nem paralelepípedo. Algumas tinham paralelepípedo, mas poucas. A empresa de garagem cresceu, virou uma rede de lojas, referência em confecção infantil, mas não durou. Seu João lamenta até hoje a perda do que considerava como um filho. E mesmo com altos e baixos, ele nunca pensou em sair daqui. Eu gostei muito, para mim era o máximo. Eu morava numa pequena vila, que acho que devia ter, na ocasião, 3, 5 mil pessoas, um aglomerado. Então chegar numa cidade de 20 mil pessoas já era como se chegasse em São Paulo, coisa que vale. Era muito grande para a época, né? E fomos se acostumando com esse crescimento, participamos do crescimento também em diversos lugares, diversas épocas. Ele continua na ativa e na área de confecções, ajuda na empresa de um dos filhos e também tem a sua própria confecção, ambas voltadas para o público infantil. Português de nascimento, londrinense de coração. Além de idade igual, seu João faz aniversário no mesmo dia, 10 de dezembro, e assim como a cidade, se sente jovem. Graças a Deus me sinto satisfeito porque estou na ativa,
Eu trabalho de manhã, à tarde e às vezes até à noite se precisar, tá entendendo? E me sinto assim como se tivesse 40, 50 anos. Seu Jorge nasceu no ano de 1934, na cidade de Quatá, em São Paulo. Ainda criança, veio com a família morar próximo a Ibiporã. Chegou a Londrina para fazer então o ginásio. Aí se mudou para cá. Eu vim fazer o exame de admissão em segunda época, porque na primeira época eu não sabia. Aí os amigos falaram e eu vim em fevereiro fazer o exame de admissão. Nesse exame de admissão da segunda época, fui o primeiro colocado no ginásio londrinense, em 1947. E morava no Instituto Filadélfia, no internato, onde morei 2 anos. A família acabou se mudando para Porecatu, depois Maringá e São Paulo. Ele ficou. Primeiro, eu gostava daqui. Segundo, arrumei um bom emprego. Eu era ótico. Depois que me formei, curso superior, tornei-me professor. Por isso que eu sou um professor exótico. Apaixonado pela cidade e professor de história aposentado, seu Jorge conhece a cidade como poucos. Lembra da então rua mais extensa, a Antonina. A rua Antonina era a mais extensa daqui de Londrina. Começava na Vila Casone, chegava até hoje leste-oeste. Dali para frente, hoje o nome é Manaus, até a Quintino Bocaiúva. Da Quintino Bocaiúva até a JK é Eduardo Benjamin Oskin. Depois, pista simples, ela rua, hoje é a JK, mas ela é Rua Antonina e continuava depois do Clube Canadá até a Avenida da Saudade, em frente ao cemitério. Esse trecho continua com o nome de a Rua Antonina. Ele nos leva aos prédios mais antigos do calçadão. Esse vermelho e esse, o Santo Antônio, um dos primeiros a serem erguidos. Era o progresso que chegava. É o progresso, né? É o café. Por causa do café, havia riqueza e muita gente passou a vir para cá. Então, havia um interesse. Além de professor, seu Jorge foi chefe de departamento, coordenador de curso, diretor de centro na UEL, chegou a substituir o reitor por um dia e também foi diretor do Museu Histórico. Em 2005, se aposentou. Continua morando em Londrina. Não consegue deixar a irmã mais nova. A Londrina, minha irmã, é 30 dias mais nova que eu. Mas eu vejo como expectativa, como para o futuro, a importância não é a construção de prédios, não é a parte de imobiliária, né, que cresce cada vez mais. Com essa relação tão próxima, quase familiar, ele conta o que espera não só para esse aniversário, mas para os muitos outros que ainda vão vir. Eu espero ver paz e humanidade, né? As pessoas se vejam como humanas e não como máquinas de trabalhar, como peças de uma grande empresa. E veja a seguir pontos comerciais tradicionais da cidade que vão passando de geração em geração e a relação deles com Londrina. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.